Eu sou Claudinelli Cássia Bueno da Rosa, nascida em Barão de Melgaço. Eu sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Cuiabá. Eu sou professora aqui da área de tecnologia de alimentos, dou aula para os cursos de veterinária, agronomia e zootecnia. Minha origem é rural, né? Então eu nasci de parteira mesmo no meio do Pantanal. Eu nasci no meio mesmo do mato, né? E minha mãe professora, meu pai comerciante, e onde eu nasci, no interior, assim, no interior de Barão de Melgaço mesmo, né? Não tinha o ginásio, o antigo ginásio, eu só ia até a quarta série. Então a minha irmã mais velha, 1 ano e meio que eu, quando ela precisou fazer o ginásio, a gente mudou para Cuiabá. Na época eu tinha 7 anos de idade, então com 7 anos a gente se mudou para Cuiabá porque a minha mãe queria muito que a gente estudasse, que a gente desse continuidade aos estudos. Ela tinha essa visão, sabe? Da importância do estudo. Ela queria muito que a gente estudasse e se formasse. E assim a gente o fez. A gente se mudou, nós continuamos estudando. A minha irmã fez o curso de enfermagem, eu fiz agronomia e depois nasceu meu irmão também, né? Que ele se formou em geografia. Todo mundo pela UFMT. Eu sempre me identifiquei com a área da biologia, sempre gostei de biologia. Então eu pensava assim, eu vou ser bióloga. Quando eu fui prestar vestibular para biologia, eu tinha que fazer biologia UFMT, não tinha para onde eu ir para outra cidade, eu tinha que fazer em Cuiabá. Eu fui saber mais sobre o curso de biologia, era licenciatura. E eu pensava assim, não, licenciatura eu vou acabar tendo que ser professora, acho que eu não quero ser professora. Então eu vou procurar algum curso que seja parecido com biologia. Nisso encontrei agronomia e gostei da área de agronomia. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer esse curso de agronomia. Eu gostei, e realmente depois que eu entrei, que eu passei no vestibular, consegui entrar, eu me identifiquei, gostei do curso, sabe? E continuei o curso, porque era agronomia no caso era bacharelado, né? Não era licenciatura. Você entendeu o que eu fiz, essa mudança assim? Quando eu entrei, a minha turma eram de 25 alunos, éramos 5 meninas. Tinha aquela coisa, os meninos brincavam muito, sabe? Ai, as meninas. Mas assim, eu nunca me senti, não lembro de assédio assim, se teve eu não senti. Eu nunca levei por esse lado, nunca pensei assim, nunca observei. Se teve, eu nunca observei. Nunca. Gostei muito do curso, gostei demais do ambiente, achava legal até ser um curso que tinha mais menino que menina. Não sei, achava até que a gente era mais valorizada, assim, porque eram menos mulheres, mas não lembro, não. As meninas da agronomia na minha época, elas eram bem turmadas, elas jogavam truco, sabe? Elas bebiam com os meninos, assim, eu era mais quietinha, assim, mas eu lembro disso, e elas não se enturmavam lá e se ambientavam, então era tudo tranquilo. Quando a gente fala docente, eu penso assim, eu tenho que transmitir o conhecimento que eu tenho para o meu aluno, mas eu sinto assim que eu tenho que despertar nele o interesse por aquilo que eu estou falando. Tem que ser aquilo que eu falei, é um ato de amor, entendeu? Eu tenho que ter um carinho de ensinar, paciência, mas não é uma coisa que você decide e fala, vai ser assim. Eu acho que é uma coisa natural, sabe? Naturalmente você chega lá, você vai falando, você vai ensinando e vai despertando naquele aluno aquele interesse. Parece meio romântico, não é fácil isso não, né? Que às vezes você não está inspirada para falar, às vezes o aluno está com sono, não está interessado no que você está falando. Às vezes você começa a contar uma história, parece que, meu Deus, tá tão legal eu contando, eu olho, ninguém tá me olhando, você fala, poxa, me desanima. Eu sou muito assim, sabe? Eu preciso do feedback do aluno, eu preciso que ele esteja gostando da minha história para eu contar a história para ele. Se ele não tá contando, desanima. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ter essa percepção, não adianta eu ficar brigando com ele tem que gostar do que eu tô falando, sabe? Às vezes eu faço uma piadinha, nem é tão engraçada, né? Mas é isso, é tentar passar o conteúdo que você tem que passar, mas de uma forma tranquila, entendeu? Eu me preocupo com isso. No começo, que eu acho que a gente fica mais animada até, eu buscava.
os alunos, entendeu? Eu tive um aluno até que ele ficou bem próximo a mim, porque eu soube que ele estava quase desistindo, porque a namorada terminou. Até isso eu fui atrás. Saber por quê. Não, não é assim mesmo, a vida é assim. Vão ter decepções, você tem que continuar, né? Então, sabe essa coisa meio romântica, assim? Eu era mais assim, agora parece que eu tenho menos tempo para isso. Mas eu procuro saber, eu me interesso pelo aluno em si, o que está acontecendo com ele, por que tirou nota baixa, por que está assim, por que não está. Quando posso, eu vou atrás. Esse é o papel do professor no tempo de dia? Ah, eu acho. Acho que é, assim, acho que é aquela história. A escola não tem a função de educar, né? Ainda mais uma universidade, é muito mais, o ambiente é muito maior. Mas se eu posso, por que não? Eu acho que vem de pessoas, dos próprios professores que já vêm doentes também. Então, eu nem estou culpando os professores, mas são pessoas que já vêm doentes, entendeu? Não se trataram, não enxergam isso como doença e vão passando isso para outros. Porque às vezes eu tenho problemas pessoais, ou eu tenho problemas, sei lá, né, que já vem comigo também arraigado, que vem passando de pai, de professor para mim. Mas eu tenho uma percepção, eu tenho esse problema. Eu não tenho que passar esse problema para outro. E essas pessoas, eu acho que elas não têm essa noção que isso está errado, que eu tenho que me tratar, que eu tenho que pelo menos me conter. Eu não tenho que seguir adiante com essa problemática. E aí não consegue se tratar e não consegue ajudar também. Com certeza, papel da universidade ajudar. Tanto o professor que está doente, o funcionário em si, quanto o aluno. Eu acho que é papel da universidade. Sim, muito preocupada. Preferi um ambiente mais saudável, um ambiente mais organizado, talvez. Entendeu? Organizado emocionalmente. Muitas vezes eu chego na universidade rezando o Pai Nosso. Vou até minha sala rezando o Pai Nosso e abençoando todo o prédio da pró-reitoria. Porque é carregado, entendeu? Eu acho que falta, sabe o quê? Sensibilidade por parte, eu não cobro, eu vejo sempre o aluno como a parte mais frágil. Por quê? Porque ele é mais novo, entendeu? Ele está aprendendo. E quem que é o mais velho na situação? Somos nós, os professores. Então, quando colocando a relação professor-aluno. Então, eu acho assim, eu cobro de mim o entendimento. Eu que tenho que ter um entendimento em cima do que está acontecendo com aquele aluno. Então, por que ele está reagindo daquela forma? Por que ele... Então, eu nunca tomo o que ele fala para mim como ofensa. Não acho que é pessoal, entendeu? É uma reação dele ao ambiente, ao que está acontecendo ali na sala de aula. Ou então, de onde ele veio, da casa dele, talvez. Né? Então ele vem com alguma problemática, se ele tá agressivo, se ele é grosso comigo, se ele tem raiva, porque às vezes eu tô dando aula, conversando com os alunos assim, faço uma piadinha que às vezes nem é tão engraçada mesmo, mas alguns riem, né? Ou professora, tal coisa assim, levanta. Aí sempre tem alguém que tá assim, com uma cara amarrada, sabe? Eu não tomo pessoal, eu falo, não é pra mim, essa cara amarrada dessa aluna ou desse aluno é alguma coisa dele lá, que veio da casa dele, ou do ambiente que ele tá, sei lá, né, da república dele, ou daqui da universidade mesmo, entendeu? Então eu vejo sempre ele como uma parte mais fragilizada e que eu tenho que ter entendimento, talvez como eu tenho com meu filho, como mãe, eu tenho que ter com o meu aluno também. Eu até falo pra eles, gente, em casa eu não sou tão paciente assim com meus filhos, não. Aqui eu tenho muita paciência, com vocês eu tenho mesmo. Porque não é filho mesmo, né? Não tenho que sair gritando com os alunos, ou não me vejo assim. Não, o doutorado não me preparou. O doutorado, eu vejo ele como uma coisa bem específica. Eu sou doutora em ciência e tecnologia de alimentos. É isso que eu sou doutora, em ciência. E não sei tudo de ciência e tecnologia de alimentos. É direcionado para que foi a minha tese. Minha tese foi para aquilo, é isso que eu sou doutora. Entendeu? Eu me vejo assim. Então eu aprendi com o doutorado o quê? Aprendi a buscar, aprendi a estudar, mas eu não vejo o doutorado como... eu não me preparei para ser professora com o doutorado. Jamais, não tive uma disciplina que me preparasse para isso. Entendeu? Então o doutorado eu vejo uma coisa bem específica, uma coisa técnica. Não vejo como... Eu lembro assim, eu vejo alguns colegas assim, doutores, parece que está no pedestal. Não vejo dessa forma. Sou doutora naquela área. O que foi o meu
meu doutorado. Eu trabalhei com micro-organismos patogênicos. Pronto, é isso que eu estudei, entendeu? Então aprendi a estudar, aprendi a ler, né? Aprendi a buscar. A minha primeira professora foi minha mãe, sabe? E para mim, ir para a escola era a melhor coisa do mundo. Imagina, a mãe levantava cedo, se arrumava para ir para a escola e eu ia junto com ela. Olha que coisa, qual dia que eu chorei para ir para a escola? Nenhum dia, né? Eu ia com a minha mãe para a escola. Era uma delícia eu ir para a escola. E ela me alfabetizou, com certeza, com o maior carinho do mundo, né? Então eu tenho essa inspiração. Eu sempre brinquei, embora eu falei no começo que eu tenha falado que eu não queria ser professora, mas é a minha vida, mas eu acho que é normal até das meninas brincarem, né? De dar aula. Eu sempre brinquei, lá em casa sempre teve um quadrinho, eu sempre com giz, eu brincava de ser professora. Então eu acredito que a minha mãe tenha sido a minha inspiração. Teve o meu orientador de iniciação científica, o professor Aloysio, que ele é professor da UFMT ainda está em ação. E ele era um professor muito carinhoso, um professor muito atencioso, sabe? Era divertido estudar com ele, eu não ficava com medo de dizer a ele que eu não sabia das coisas. Era eu e até essas alunas, essas amigas minhas que eu falei que me chamou para o mestrado, quando elas estavam em Viçosa, vem para cá, Cacá. Elas também eram orientadas dele. E ele era muito atencioso, muito carinhoso, ensinava a gente a apresentar, a estudar. Se a gente ia mal numa prova, uma vez ele me chamou e falou assim, Claudinelli, o que está acontecendo com você? Eu falei, por que, professor? Tá fazendo a disciplina dele. Ele falou, porque você tirou uma nota comigo que eu acho que eu tinha tirado 8 na prova. Eu falei, professor, mas eu tirei 8. Ele falou, mas você podia ter tirado 10 na prova, por que você tirou 8? Entendeu? Eu com isso, eu me despertei que realmente, por que eu estudava para tirar 8 se eu podia estudar para tirar 10? Podia até tirar o 8, né? Mas tinha estudado para tirar um 10 e não tinha mesmo. Tinha estudado para tirar o 8. Entendeu? Então eu podia ter estudado mais. Então mas assim, de forma bem calma, bem tranquila, ele me despertou para isso. E aí eu comecei a estudar mais, sabe? Eu levei mais a sério o curso depois que eu encontrei o professor Aloysio. Então eu sou grata a ele por isso. Eram professores, eu tô lembrando de um específico aqui, era grosseiro, entendeu? Você não podia ter dúvida. Se você tinha dúvida e perguntava, ele era grosso na hora de responder. Não chamava de burro nem nada, mas só faltava. Então era um professor que você não tinha possibilidade de ter dúvidas com ele. Você tinha que ficar quieto, depois você perguntava para o seu colega e estudar. Mas não era uma aula que fluía tranquilamente, que eu falava, professor, mas por que você está falando isso? Não entendi, sabe aquela coisa gostosa do aprendizado, assim, na hora? Com ele não podia ser, você tinha que ficar quieto o tempo todo, só escutando. Não era uma aula participativa. Se eu falar que é fácil, eu tô mentindo. Não é fácil, não. Às vezes é cansativo. Às vezes, a hora que chega de noite, assim, que eu paro, eu falo, tô cansada, entendeu? É muita pressão. O meu sonho, para você ter uma ideia, era ter 4 filhos. Meninas, 4 meninas. Eu fui uma menina muito calma, muito obediente. E meu sonho era ter essas 4 menininhas calmas. Aí eu ia ser assim, era um conto de fadas. De repente eu me vi com 3 filhos, imagina, agitados, tipo o pai, falantes, falam alto. E como mãe, então, é cansativo, entendeu? Às vezes eu me pego assim, querendo podar, querendo falar, não é por aí. E eu realmente tenho essa natureza assim, mais calma, mais feminina mesmo. É uma natureza bem feminina mesmo. Então, pra mim é natural ter esse comportamento que eu tenho, sabe? De querer ser menininha, é meu jeito, é minha natureza de ser assim. Então, às vezes é sofrido para mim. O ambiente, como você falou da agronomia, é um ambiente de homens e eles são bem imperativos mesmo, é assim, acabou, tem que ser assim, eles tendem a mandar e acho que o meu marido acaba sofrendo até comigo, porque quando chega em casa acho que eu quero descontar nele, sabe? Porque eu falo assim, não, Fred, não é assim não, eu acho que tem, mas é só com ele, coitado, porque aqui fora acaba que eu fico mais quieta mesmo, entendeu? É difícil. Não teve um momento X assim, foi nesse momento, foi aos poucos, eu fui me tornando realmente professora,
sabe? Eu acho que de uns 5 anos pra cá eu posso dizer que eu sou professora. Acho que agora eu já posso dizer que sou professora. Já me sinto tranquila em falar, sou professora, sabe? Me sinto assim. Mas foi bem gradual mesmo, a UFMT Sinop me ajudou, essa fase, esses 10 anos, 12 anos que eu tô aqui, eu fui me transformando, fui dando aula, né, vivenciando, aprendendo, é isso, me tornei professora.